Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Pai. Estamos aqui diante do Senhor e para fazer a Tua obra, Pai. Para isso nós precisamos da Tua bênção, da Tua direção, Pai. E que o Senhor esteja alcançando muitos corações através deste programa, Pai. Nós pedimos também pelo nosso país a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos que vocês se inscrevam para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas e também que deem o like, né? Eu gostei, eu não gostei. Vamos lembrar que o nosso estudo é uma visão panorâmica. Então nós estamos passando por cima, mas conhecendo toda a Bíblia. Já terminamos o Velho Testamento, estamos no Novo Testamento. Vimos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também começamos Atos dos Apóstolos, que era a igreja crescendo, e agora as cartas de Paulo. A primeira carta que nós estamos estudando, já estamos mais no meio, é a carta que ele escreveu aos romanos. Ele não conhecia a igreja, ele pretendia ir visitar esta igreja. Então ele estava preparando e ensinando através da carta. Era uma igreja composta de judeus e de gentios, os não-judeus que tinham se convertido. Nós estamos no capítulo 8. Então nós vamos ver, ele está dizendo que agora ele também é convertido, então agora nós somos ensinados, dominados pelo Espírito Santo. E ele diz assim: a vida dominada pelo Espírito Santo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Os que creem em Jesus foram perdoados. O pecado não tem mais poder sobre eles. Também o Espírito Santo guia a vida daquele que crê e não tem medo. Ele testifica que somos filhos de Deus. Por isso, quando a gente se converte, a gente tem certeza, porque o Espírito Santo dá para nós essa certeza que somos filhos de Deus. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, intercede por nós quando vamos orar, que às vezes nós não sabemos orar. Então, ele completa a nossa oração, corrige a nossa oração. E ele nos ensina que em tudo Deus trabalha para o bem dos seus filhos. Sempre as coisas terminam em bem. Deus faz que aquilo se transforme em bem para nós. E Deus nos quer parecidos com o seu Filho. Também ele nos ensina: nada poderá nos separar do seu amor. Esse foi no capítulo 8. No capítulo 9, Paulo vai dizer da situação dele, do povo dele. Ele é judeu, então ele vai dizer quais são os privilégios e as responsabilidades. Aos judeus pertence a adoção. Eles foram adotados, Deus escolheu como povo dele, o povo de Israel. A glória de Deus se manifestou ao povo de Israel muitas vezes. A aliança que Deus fez com Abraão e depois na lei, nos 10 mandamentos, a lei com o povo de Deus. O culto, Deus estabeleceu com o povo de Paulo. As promessas que o povo tem, eles iriam chegar na terra prometida e voltar à terra prometida sempre. E por quê? Eles eram descendentes dos patriarcas. E Cristo, o ser humano, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. O Cristo humano descende do povo judeu. E Jesus, a salvação vem dos judeus. Eles são descendentes de Abraão, nascidos da promessa. E Deus falou para Abraão: os que creem em Jesus, que vão ser então da descendência de Abraão. E Deus tem o poder absoluto. Ele salva judeus e salva os gentios. O povo de Israel procurava ser salvo por suas ações. Eles esqueceram, eles perderam
aquela intimidade com Deus. Agora, os judeus, os não-judeus, eles vão aceitar, vão receber a salvação por Jesus, só Jesus salva. E o judeu também teve que aprender que Jesus, ele também precisa de Jesus. Então, no capítulo 10, a salvação é para todos. Paulo foi chamado para falar aos gentios. A mensagem de Deus estava perto, ele fala, do povo dele. Como estava perto? No Velho Testamento. Havia a promessa de que Jesus, o Messias, vinha para ele, para salvar o povo dele e salvar a humanidade. E a mensagem de fé que foi anunciada no Velho Testamento. E quando agora, no tempo de Jesus, depois de Jesus, precisa confessar, Jesus é Senhor. Quem crê com o coração e confessa com a boca, esse será salvo. Todos os que invocarem, que pedirem, serão salvos. Como pedirão? Aí então Paulo diz, a mensagem tem que ser levada, eles têm que ouvir a mensagem anunciada. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem. Israel teve a mensagem, também teve, só Israel se manifestou desobediente e rebelde. Por isso Deus teve que chamar, ele estendeu a salvação desde o Velho Testamento para os gentios. O Messias vinha para salvar os judeus e os gentios. No capítulo 11, a misericórdia de Deus para com Israel. Quando Elias reclamou com Deus que ele estava sozinho, Deus falou para ele que havia guardado 7.000 que não se curvaram diante de Baal, que era o Deus dos gentios. Então, falou, não é só você, Elias, há um remanescente fiel. E esse remanescente sempre teve e sempre continuará. Deus vai cumprindo o plano dele, usando esse remanescente, o povo, parte do povo que permanece fiel. Porque pecaram, aí o que aconteceu? Eles pecaram e a salvação foi levada aos gentios. E a bênção se estendeu agora aos gentios também e aos judeus que se converteram. Até hoje, lá em Israel, tem os judeus messiânicos, os que aceitaram Jesus e se converteram, esperando agora a segunda vinda de Jesus. E quando aconteceu isso, começou uma plenitude. O Evangelho foi sendo levado a todas as nações. E o que aconteceu? Paulo, ele compara Israel a uma oliveira, que é uma planta cultivada. Essa é Israel. Mas o que aconteceu? Alguns galhos dessa oliveira foram quebrados. Foram os judeus que rejeitaram a Jesus, que não aceitaram Jesus. Então, havia uma oliveira brava, e da oliveira brava, um galho foi enxertado na oliveira cultivada. São os não-judeus. Os galhos naturais quebrados, porque não creram. Eles abandonaram. Então, os galhos da oliveira brava foram enxertados na oliveira natural. E agora, então, Paulo faz uma pergunta. Se os galhos enxertados poderão ser castigados também, como aconteceu com os galhos naturais. Galhos quebrados poderão ser enxertados se voltarem a crer. Então, o galho enxertado é a oliveira brava, foi enxertado a salvação dos gentios. Mas os judeus que aceitam também são enxertados na oliveira natural. E para a gente ver a severidade de Deus, Deus é
é duro, é justo, e a bondade, a misericórdia para com todos, para os judeus e para os gentios. No capítulo 12, a nova vida no serviço de Deus, como sacrifício vivo. Ele diz assim: eu quero que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo a Deus. Deixem que Deus os transforme, que não sejam encontrados na forma do mundo, mas transformados. E então vai falar sobre os dons, os nossos diferentes dons, com dedicação e entusiasmo. Todos nós, salvos, temos dons que Deus dá para que seja usado no serviço de Deus e para a edificação do próximo. Então ele continua: amem, respeitem os irmãos, orem sempre, sejam humildes, procurem a paz, não se vinguem. Capítulo 13, a obediência às autoridades. As autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês, para o bem dos salvos. Respeitem e honrem todas as autoridades. Paguem seus impostos. Amor ao próximo é o cumprimento da lei. Viver na luz do dia, ter as qualidades de Jesus. Longe de imoralidade, brigas e orgias. O Evangelho tem que ser manifestado com diferenças de atitudes, de palavras, de linguagem. Tudo isso vai aparecer quando a pessoa deixa o Espírito Santo reger a sua vida. Longe de imoralidades, de brigas, de orgias. No capítulo 14, não julgue os seus irmãos na fé. Havia um problema de comida, bebida e dias guardados. Os que se achavam fortes, eles sabiam que a comida que entra não tem problema. Então, eles caçoavam, desprezavam os fracos que só comiam verdura, não comiam carne, faziam diferença de carne e medo de carne sacrificada. Então, Paulo vai ensinar. Por isso precisa ler direitinho o que ele vai falar. Quem acha que não tem problema, pode comer a carne. Ao que entra não tem problema. Mas se o seu irmãozinho fraco, ele fica triste, ele se escandaliza, aí não é para fazer isso, que está prejudicando o irmão que a gente acha que é fraco. O forte come de tudo, despreza o fraco. O fraco come verduras e legumes e julga o forte e condena o forte. Ele fala: o nosso dever, aceitar uns aos outros. Quem nos julga é o Senhor. Resolva não fazer nada que leve seu irmão a pecar. Então, é considerar o irmão para que ele não peque, para que ele não se entristeça. No capítulo 15, simpatia e altruísmo, como Cristo. Jesus é o nosso modelo. Os fortes devemos ajudar os fracos a lutarem e crescerem na fé. Deus lhes dê paciência e coragem. Seguindo Cristo, todos juntos, louvem o Senhor. O plano de Deus é unir todos os povos, criar um só povo seu. O seu ministério entre os gentios. Ele fala o que ele fez. O evangelho completo para o homem completo. De Jerusalém, em todo o Império Romano, Paulo foi. E ele diz: acabei a carreira ali. Fiz tudo o que eu precisava. Agora eu quero... Ele fala do plano dele nessa carta. Ele quer ir a Jerusalém, levando uma oferta das igrejas para os pobres de Jerusalém. Quer visitar Roma, essa igreja. E depois ele quer ir para a Espanha, para continuar pregando a Jesus. Então ele pede ajuda e pede oração. Capítulo 16 são as saudações pessoais. Ele fala 26 pessoas, algumas que tinham trabalhado com ele em outros lugares. E ele fala o que a pessoa fez, o que a pessoa fazia no reino, ajudando Paulo
a pregar o Evangelho. 26 pessoas ele nomeia, ele lembra do nome e lembra do que a pessoa fazia. O pastor tomando conta das ovelhas. Ele dá os conselhos finais, que eles tomassem cuidado com aqueles que provocavam divisões na igreja. E ele faz as saudações dos companheiros que estão com ele. Lucas está com ele, o Caio que está lá, o que está hospedando ele, que ele está saindo, chegando para Jerusalém, vindo, terminando a terceira viagem missionária. Ele, então, essa carta escrita aos romanos, a igreja que ele não conhecia, ele estava preparando. E era a intenção dele, mas ele vai chegar em Roma muito depois e chegar como prisioneiro. Mas ele vai dizer numa das cartas, acabei a carreira e guardei a fé. Então, é o que nós precisamos ler bastante as joias das cartas de Paulo, os conselhos que ele nos dá, a vida que ele teve. Que Deus possa nos ajudar, sermos assim, vigilantes, obedientes e anhelantes de uma vida saudável, espiritual diante de Deus. Que Deus nos abençoe.